Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Então já nos dá aquela força. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante, e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 20 mil inscritos aqui em nosso canal, muito obrigado por fazer esse podcast acontecer, até porque essa programação acontece por você, para você e para mais ninguém. Toda semana temos convidados aqui especiais e hoje não é diferente, porque eu estou aqui na mesa com a Kátia Rangeli, que é influencer, master coach e líder do movimento Papo de Mulher. Gente, ela é líder do movimento Papo de Mulher e eu estou aqui hoje, mas eu sou homem, tá? Detalhe. Kátia, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, amigo Fábio. Que prazer estar aqui, conhecendo você pessoalmente. A gente vai conhecer seu trabalho já, a Letícia me mostrou algumas coisas, só trouxe gente boa para cá, então gratidão pelo convite, que bom estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história, do que a gente faz, muito bom estar aqui. Uma honra poder receber você aqui. Muita gente falando, leva a Kátia, leva a Kátia, leva a Kátia. Legal. E aprove a Deus a oportunidade de ter você na nossa mesa. Corajoso, Fábio. Ou você é corajosa de vir aqui, viu? Está disposta a falar tudo hoje, Kátia? Com certeza. Que maravilha. Nós conhecemos a Kátia, eu conheci a Kátia como cantora, hoje influencer, master coach, desenvolve um trabalho de influência muito grande para as mulheres donas de casa. Sim. É isso. Mas talvez poucas pessoas conheçam a Kátia como ser humano, como pessoa. Como é que você se identifica? Eu sou a Kátia, filha amada de Deus, uma filha hoje que reconhece que o seu pai verdadeiro é o Senhor, e eu falo que esse é a minha maior descoberta. E quando eu descobri isso, muitos questionamentos internos meus foram resolvidos. E através disso que eu comecei a ter mais voz nas minhas redes sociais e me conectar com mulheres que, assim como eu, se sentiam deslocadas, porque colocavam muito a sua identidade no fazer. E aí, quando você acha que você é aquilo que você faz, e quando você acha que o que você faz não é tão importante, logo você pensa que você não é importante ou que você não é alguém relevante. Então, quando eu encontrei a minha real identidade, foi quando eu comecei a viver a vida que o pai tinha para que eu vivesse. Então, eu sou a Kátia, filha de Deus. Tenho 3 filhos maravilhosos. Tem a Alana, que tem 18 anos, a Ana Clara, que tem 16 anos, acabou de fazer sábado 16 anos. E o último mesmo, o Henrico, que tem 7 anos. Sou casado com o Alessandro, uma pessoa especial, um homem maravilhoso, que graças a Deus me aguenta. E estamos aí juntos há mais de 20 anos e é uma bênção. Sou uma mulher muito feliz e sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará ainda, porque eu acredito muito que muitas coisas o Senhor ainda fará. Você disse que você descobriu que é filha amada do Pai, Sim. De Deus. Demorou muito tempo para você descobrir isso? Demorou, né? Eu acho que demorou, porque eu acho que seria um privilégio a gente conseguir nascer sabendo disso e tomar posse disso. Porque você saber que você tem uma herança é uma coisa, agora você tomar posse da tua herança é uma coisa totalmente diferente. Então, por mais que eu tenha nascido num lar cristão, eu nunca identifiquei o meu lado de filha. Eu sou herdeira, então eu preciso tomar posse dessa identidade de herdeira. E eu acho que isso hoje falta muito, as pessoas entenderem isso mesmo. E quando você entende isso, você começa a entender o que é raso, o que faz sentido na tua vida. E aí você se coloca numa posição de filha. E se essa filha tem um pai, ela é completa. Isso é interessante, porque nascer em um lar cristão não significa que você tenha o conhecimento de quem de fato é o seu pai. Isso na condição do Pai da eternidade, do Senhor que é Senhor de nossas vidas, Senhor de nossas almas. Seria mais interessante a questão de termos esse pensamento. Se eu nasci em um lar cristão, logo os meus pais têm que passar para mim esse princípio. Sim. Que além de ter pais terrenos, eu tenho um pai que nunca vai me deixar órfão, que nunca vai me deixar só, nunca vai me abandonar. Mas você disse que apesar de ter nascido em um lar cristão, não teve esse conhecimento. Para ter esse conhecimento foi um processo?
Então, só eu ressaltando aqui, Fábio, que eu acho que eu sempre falo sobre as armadilhas de Satanás. Eu vou dar nome certo às coisas Sim. aqui. E hoje eu entendo que a principal armadilha do Satanás é essa, é fazer com que os nossos pais terrenos deturpem a nossa identidade. Não porque eles são culpados. Eu tenho um amor imenso pelo meu pai e pela minha mãe, sou grata por tudo que eles fizeram para mim. E eu entendo hoje que eles me deram aquilo que eles receberam. Se eles não me deram a mais, é porque eles receberam aquilo e até se esforçaram. Até me deram talvez mais do que eles poderiam me dar. Sim. Mas eu acredito que a grande cilada e a grande armadilha do ser que mais nos odeia é exatamente essa. É fazer com que os nossos pais terrenos deturpem a nossa identidade em quem nós somos em Deus. Porque quando você não sabe quem você é em Deus, você não toma posse da tua real identidade. Você não vive na terra como filha, como herdeira. E aí, aquelas pessoas que foram destinadas a te cuidar, a te proteger, a te amar, são as pessoas que mais te afastam. Não estou culpando eles, você entende? Não porque eles querem fazer isso, mas porque essa é uma cilada do nosso inimigo. Porque se o meu pai, que me ama, era para me proteger, e aí tem as experiências de rejeição que a criança sente ali no começo, por mais... Eu sempre falo assim, Fábio, não importa qual foi a intenção do teu pai ou da tua mãe, o importante é o que você sentiu. E se você teve um sentimento ruim naquele momento, você deu um significado. E esse significado, ele se tornou um sentimento. E esse sentimento, ele vai se tornar uma crença. E essa crença você vai arrastar por longo da tua vida. Se você é importante, se você é amada, se você é benquista, se você fala bem, se você é educada, se você é uma menina caprichosa. Quantas vezes nós ouvimos coisas sobre a nossa identidade? Você fazia algo ruim. Eu sempre falo assim, você não era uma pessoa organizada. Aí você ouvia da sua mãe assim, você é uma porca. Quer dizer, você não está fazendo a tua função direito, mas a sua identidade você não é uma porca, você não é uma... Então, eu acho que é aí que houve essa ruptura. E eu acho que isso realmente é uma estratégia do inimigo para roubar da gente aquilo que nós temos como direito. E, infelizmente, nossos pais também foram feridos por essas feridas e repassam isso. E eu falo que hoje eu tenho uma grande oportunidade, por quê? Porque você entender isso, você encontrar isso, você muda a tua vida, você muda a vida dos teus filhos, e aí uma geração se transforma a partir desse conhecimento tão real, tão simples, mas tão difícil de acessar. Então, esse conflito de paternidade não é de agora, já vem desde antes. Nós vivemos uma geração hoje que talvez viva o maior conflito existencial dessa questão de paternidade. E a falta de uma paternidade com princípios divinos, com a semelhança do caráter de Cristo, reflete, de fato, nos filhos. Sim. Por isso o aumento da ansiedade, depressão, doenças na alma, essas doenças interiores que acabam refletindo no Sim. físico, adolescentes, jovens totalmente rebeldes. Eu volto da pergunta anteriormente. Por ter vivenciado esse conflito de paternidade dentro da sua casa, você acredita que isso te levou a viver um processo que te fez alcançar a crença que você tem um pai amado que está além dos seus pais terrenos? Com certeza, mas assim, absolutamente. Eu sempre fui uma mulher, uma menina inquieta. Eu sempre fui muito fazedora. Uma pessoa que é fazedora, deve ter muitas mulheres aqui que vão entender o que é uma mulher fazedora, é aquela mulher que não se aquieta, ela quer estar fazendo o tempo inteiro. Só que o fazer o tempo inteiro é uma das pontas de uma identidade deturpada. Porque quando a mulher é muito fazedora, e esse era o meu caso, é uma mulher que procura fazer para mostrar que ela é importante, que ela é valorizada, que ela tem relevância na sociedade, ou na sua casa, ou no seu casamento, ou na sua escola, enfim, em qualquer âmbito social, ela precisa fazer muito, e aí o que acontece? A mulher fica sobrecarregada, fica estressada. Quando eu me percebi nesse cenário em que eu achava que eu estava certa, Fábio, eu achava assim, não, eu nasci assim, meu pai é um homem muito trabalhador, minha mãe uma mulher muito trabalhadora. Então, eu falava assim, eu faço isso porque eu sou parecida com eles. E, de fato, meus pais, eles são trabalhadores. Tem algo assim que define muito, um traço deles é o trabalho. Os dois são muito trabalhadores. E eu sempre fui muito assim. E eu achava que eu era o máximo, né, por ser assim. Quando eu comecei a fazer um processo de cursos, de querer mesmo, não, eu quero entender, eu quero conhecer, e eu falo que é muito importante quando a gente se abre para isso, para você realmente entender
tudo bem, eu sei coisas básicas, mas eu posso subir um degrau Sim. e um degrau. E quando eu me abri para essa oportunidade de alcançar um pouco mais de clareza, de expansão de consciência, foi quando eu comecei a identificar situações na minha vida que eram mentiras. Por exemplo, o que eu pensava ao meu respeito, o que eu acreditava ao meu respeito. Só que, ao mesmo tempo que é doído, Fábio, você identificar isso, eu falo que é uma grande oportunidade, porque você tem a chance de você mudar. Quando você expande a tua consciência, eu falo que a expansão da consciência nada mais é do que a verdade. E a palavra de Deus dá respaldo para isso, dizendo assim, conhecereis a verdade, expande a tua consciência. E a tua consciência, a verdade sobre os fatos, a luz sobre os fatos, ela vai o quê? Ela vai te libertar. Sim. Libertar o quê? Das mentiras, do engano, dos teus vícios emocionais, das tuas crenças que te limitam, daquela mágoa que você tem dos teus pais. Então, para mim, foi realmente libertador. Então, hoje eu identifico, sim, que o quanto eu vejo o meu passado... É o mesmo, olha só que interessante, é o mesmo passado, é a mesma criação, foi o mesmo ambiente, só que hoje eu olho para trás e vejo um cenário totalmente diferente. Isso é consciência, expansão da consciência. Então hoje você olha para o passado, vê tudo aquilo como um processo para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Sim. Semelhante a José, né? José, no Egito, ele sofreu chacota e zombaria pelos seus irmãos, foi lançado dentro da cisterna por causa dos sonhos que Deus lhe deu. Ele foi parar na casa de Potifar como escravo e foi acusado de abusador, Sim. de estuprador e foi para a prisão. Sem entender todo esse processo, José ele desenvolveu alguns sentimentos tóxicos, né? Mágoa, rancor, ódio, que todos os seres humanos estão sujeitos a desenvolver quando vive uma realidade conforme José viveu. Sim. E ele tem 2 filhos, e seus 2 filhos recebem nomes conforme o seu passado, que mostrava também o seu presente e apontava para o seu futuro. O primeiro filho é Manassés. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. Quando a gente não entende, nós olhamos para o caos e o caos nos destrói. Mas quando você passa a entender, nós temos uma alma sarada. Era José dizendo, eu não entendi a chacota, a zombaria, eu não entendi a cisterna, eu não entendi ser acusado de algo que eu não fiz, eu não entendi a prisão. Mas hoje eu entendo que tudo foi um processo para que eu pudesse viver o que eu vivo hoje e ser o que eu sou hoje. Sim. Por isso, meu filho, seu nome é Manassés, a minha alma está sarada. Deus me fez esquecer. Então, mas, deixa eu só pegar o gancho que você falou sobre ele. Mas eu vejo José como, eu falo assim, um cara sensacional. Porque aonde ele passou, ele por mais que eram situações difíceis, ele não se moldava. Ele não se moldou aquela cova, aquele buraco. Ele não se moldou quando ele foi taxado de estuprador, ele não se moldava. Até na prisão, o que ele foi na prisão? Ele não foi um preso, ele foi um líder, ele que liderava. Então, por mais que ele tenha passado situações difíceis, ele sabia que quem estava com ele. E a gente sabendo da onde a gente veio e para onde que a gente vai, a gente sabe que aquela trajetória é apenas um processo para que a gente chegue no nosso destino. Talvez se ele não soubesse, ele se moldasse a cova e ali ele morresse, ele se moldasse, ele achasse mesmo que ele era um estuprador, dentro da prisão ele se comportasse como um prisioneiro, mas ele sempre teve comportamentos do quê? De um homem liberto, Uau. de um homem livre. E foi ele acreditar nisso que tornou ele quem ele era. Porque aquela cova poderia ter matado ele. Sensacional. Você falou aí sobre crenças limitantes. Esse é um papo muito extraordinário, porque de fato existem crenças que nos limitam. E a sua fala a respeito disso foi quando você disse que descobriu verdades a seu respeito, porque você cresceu baseado sobre mentiras, sobre quem você era, sobre o que você fazia. E eu acredito que só fala esse sentimento que tinha quem de fato conheceu a verdade sobre si, a verdade sobre Deus, a verdade sobre a paternidade, e hoje não tem dificuldade mais para falar. E foi sarada de tudo aquilo que viveu. Quais eram essas mentiras que te limitava a teu respeito? Olha, Fábio, só para te falar uma coisa, eu sempre pego os ganchos do que você está falando para eu falar alguma coisa. Eu tinha muita dificuldade em me permitir ser vulnerável. E hoje eu entendo, e a mulherada, homem, eu acho que eles têm essa dificuldade, mas não é em um nível tão elevado quanto a mulher. Por isso que a mulher, às vezes, é mais esquentada, enfim, é mais irritada, porque
se sentir vulnerável para a mulher é algo assim, é desconfortante. Só que, hoje eu falo, gente, se permita viver em vulnerabilidade. Porque quando você é mais vulnerável, mais flexível, você consegue se abrir para o novo. E não é fácil se abrir para o novo, porque quando você olha para você, e aí você tem que parar de olhar para os outros. A primeira coisa que eu falo nas minhas mentorias, no meu desenvolvimento com as mulheres, a gente tem um clube hoje, que é o PDM Club. A primeira coisa que eu falo é assim, ó, para de olhar para o externo. A gente vai fazer um caminho aqui de volta. A gente vai começar a olhar para o interno. Entender que tudo que acontece na nossa vida é culpa nossa. Aí tem umas que já se arrepia, que já não gosta de ouvir. Falo, tudo na nossa vida é culpa nossa. Por quê, Cátia? E daí já começa a indignação. Não, você não conhece meu passado. Você não sabe o que eu já vivi, você já não sabe o que eu já enfrentei. Não, mas tudo é... Eu falo, não importa o que te acontece. O que de fato importa é o que você vai fazer com o que te acontece. Sim. Aconteceu, é um fato. Mas como que eu vou pensar depois disso? O que eu vou fazer depois disso? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se permitir ser vulnerável. Olhar pra gente sem as máscaras que a gente coloca. E, às vezes, as máscaras que a gente usa é a máscara da mentira, é a máscara da culpa. Mulheres que se sentem culpadas pela vida que levaram ou pelo mau resultado hoje. E a culpa, você sabe que a culpa a culpa é uma prisão. Sim. Quem está no lugar de culpa não prospera, não tem bom relacionamento, não tem boas amizades. Eu atraio sempre situações para que eu me sinta como? Culpada. Para que eu viva onde? Numa prisão. E hoje existem muitas mulheres. E eu falo de mulheres, eu sei que você é homem, porque é o meu público-alvo. Eu falo assim, ó, vocês nunca vão entender o que a gente sente. E a gente nunca vai entender o que vocês sentem. E graças a Deus que eu consegui entender isso. Porque enquanto eu não... Essa ficha para mim parece tão simples, mas não caiu, eu vivi em conflito com meu esposo. Não um conflito assim, vamos cada um seguir seu rumo. Mas não. Tinha coisa que eu falava, meu Deus, como que ele não pensa do jeito que eu penso? Simples, porque Deus fez para não pensar igual. Para que a gente se complete mesmo, para que a gente viva em unidade. Mas até essa ficha caiu, foi um processo. Quais eram as mentiras, respondendo a tua pergunta? Quais eram as mentiras? As mentiras que eu contava para mim a respeito era colocar desvalor em quem eu era pelo que eu fazia. Eu não me achava importante. E olha que eu já tive uma carreira de cantora, você sabe disso, depois talvez a gente fale sobre isso. Só que eu nunca me senti pertencente desse espaço, dessa situação. Por quê? Porque existiam crenças dentro de mim que me faziam sempre estar invalidada. Sempre me sentir em situações em que eu me sentia rejeitada. Eu era convidada, muitas vezes, para cantar em igrejas, em congressos grandes. Fábio, e eu chegava no local e eu falava assim, por que eu estou aqui, meu Deus? Olha o tamanho dessa igreja, olha quanta gente, não sei o quê. E eu... Quer dizer, você arruma uma situação para que você se sinta rejeitada. Se você está em um lugar... Eu estou aqui, você me convidou, eu estou aqui de oferecida? Não. Você me convidou. Sim. Se fosse a Cátia antigamente, ia chegar aqui e ia ficar desconfortante. Meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? Ai, Senhor, será que ele vai gostar de mim? Não sei o quê. Isso é sentimento de rejeição. Em algum momento na minha vida, eu tive alguma experiência que eu me senti deslocada. E a experiência é simples, Fábio. Pode ser assim, ó, sai daqui. Eu não tenho tempo para você agora. Um pai fala isso para maltratar um filho? Não, um pai às vezes fala isso porque está respondendo um e-mail, porque está aflito, porque está angustiado, porque está nervoso, porque quer fazer uma coisa. Só que qual foi o teu sentimento naquele momento? De rejeição. De rejeição. Talvez eu só apareço na hora errada, eu só falo coisa na hora errada, eu só me manifesto na hora errada. Não é o que falam para você, é o que você interpreta. É o que você sente. Eu falo assim, ó, o que acontece, o que de fato importa não é o que aconteceu. Não é o que aconteceu. Agora, o que você interpretou do que aconteceu? Porque o que você interpretou, você deu um significado. E aquele significado gerou um sentimento. E aquele sentimento, ele vai gerar uma crença. Sentimento bom, crença boa. Sentimento ruim, crença ruim. Você apanhou, você tinha um sentimento bom quando você apanhava? Não, ninguém tem. Você né? podia ser arteiro, você sabia que você fez a coisa errada, não devia ter feito, mentiu, fez peraltice, enfim, você estava errado. E aí teu pai foi lá e te corrigiu da maneira que ele achava certo, foi lá e te deu uma surra. Você deu um significado para aquela surra, gerou um sentimento. Sentimento bom? Meu pai é o cara mais legal do mundo? Não. Apanhar dói. E tá vendo? E aí as pessoas acham assim, não... E eu canso de encontrar mulheres que elas estão todas armadas. Não, eu não tenho crença negativa. Então vamos conversar. Fala mais sobre isso. Aí começa a conversar e as pessoas já começam a perceber que situações do cotidiano... Por isso que eu falo que essas são as verdadeiras armadilhas do inimigo. Porque todas as vezes que você teve um sentimento de rejeição... E o sentimento de rejeição está ligado a um sentimento escasso.
Porque só é rejeitado quem não tem amor. Só não tem amor quem não tem uma paternidade. E quem não tem uma paternidade, o quê? Vai faltar. Vai faltar o alimento, vai faltar o pão, vai faltar o carinho, vai faltar o afeto. Então, se torna um sentimento escasso. Eu tenho uma crença de escassez. Aí, aquela pessoa que é adulta, assim, para eu ganhar dinheiro, alguém tem que perder. Para eu ser bom no meu casamento, eu tenho que amar mais, eu tenho que ser mais amado do que amar. Então, aquela pessoa que tem um sentimento na vida dela escasso. Sentimento escasso, Fábio, é todas as vezes que eu acho que para eu ter alguma coisa na minha vida, alguém tem que perder. Num negócio, eu vou vender uma casa, eu vou vender minha casa, a pessoa que vai comprar vai perder porque eu estou vendendo mais alto do que ela vale. E assim sucessivamente. Num casamento, por exemplo, eu estou muito bem no meu casamento porque minha esposa me ama mais do que eu, ou porque meu esposo me ama mais do que eu. Sentimento escasso. Porque eu me sinto maior se alguém está pior do que eu. Se alguém me ama mais, se eu recebo mais. Sentimento escasso. Olha como a escassez está linkado ao sentimento de rejeição. A falta de paternidade. Por quê, Kátia? O que tem a ver? Porque a falta de paternidade é a insegurança. Se eu não tenho um pai que me protege, que me cuida, que me ama, vai me faltar alguma coisa. E essa coisa a gente pode distribuir, assim. Pode ser afeto, pode ser amor, pode ser dinheiro, pode ser pão, pode ser o que for. Pode ser amizade sincera, pode ser toque, pode ser tudo que você... Um sentimento escasso, eu falo escassez, não... O que menos importa na escassez é o dinheiro. Escassez fala de A a Z, sobre sentimentos. Você é abundante em sentimentos bons ou escassa de sentimentos bons? Uau. Mais ou menos por aí. Perfeito. E essa ideia, essa proposta de ser sincero em suas vulnerabilidades está cada dia mais escassa, principalmente nessa geração de empoderamento feminino, de mulheres militantes que militam por causas... Eu sou meio criticada. Eu particularmente acredito que as mulheres, de fato, hoje em dia, elas estão ocupando direitos que sempre foram delas, né? Mas eu vejo alguns direitos que elas buscam que são totalmente imbecis e idiota. Agora mesmo na Copa do Mundo Feminina, a melhor jogadora do mundo querendo comparar o seu salário com o salário de Neymar, dos jogadores masculinos de futebol que estão há anos trabalhando dentro dessa sua profissão. Concordo que as mulheres têm que militar por seus direitos, por seus espaços, mas não de forma tão imbecis como alguns grupos chamados de feministas, não é? Então, esse reconhecimento de vulnerabilidade, a cada dia está mais difícil, porém estão deixando as pessoas doentes, porque se apresentam como superpoderosas, como mulheres maravilhas, mas por trás daquela capa de super-heroína existe um ser humano frágil, com as suas imperfeições, com os seus defeitos, com os seus dilemas, com as suas crises existenciais. Então, de fato, as pessoas precisam reconhecer as suas vulnerabilidades. Sim. O que eu acredito, Fábio? Que todo excesso demonstra uma falta. Todo excesso é uma falta. Eu sou contra a bandeira feminista. Sou contra, não tenho medo de falar. Por quê? Porque eu acho que você não precisa levantar uma bandeira na intenção de derrubar outra. Se você quer levantar uma ideia sobre o que a mulher é, uau, perfeito. Mas você entende que quando eu quero levantar uma ideia sobre quem a mulher é, diminuindo o homem, a minha ideia é mentirosa. Porque os dois têm extremos papéis. Porque se você acha que você não precisa de homem, se não fosse um homem, você não existiria. A mulher já começa a ser tapada por aí. Porque eu não preciso de homem para nada. Amiga, você precisou de um homem para nascer. Porque se não fosse um homem, você nem viva você estava. Então, assim, eu falo assim, e eu trago isso muito para as minhas filhas. Eu tenho filhos e eu preciso educar a elas. Eu falo assim, a verdade de vocês, ela não precisa diminuir os outros e nem dizer que os outros são mentirosos. A verdade de vocês tem que ser suficiente para manter a verdade de vocês de pé, para que vocês não sejam estimuladas pelas mentiras do externo. Agora, não queiram gritar e sair fazendo baderna para provar porque a verdade não precisa disso. A verdade não precisa disso que as mulheres, que as feministas fazem. Eu não acredito nessa verdade. Eu acredito que a gente tem direitos iguais como ser humano, independente do sexo, independente da cor, independente do que você gosta, do que eu gosto. Eu acredito que Deus nos fez pessoas distintas, somos todos diferentes e nós temos nossos direitos. Sim. É isso que eu acredito. O que passa disso para ser falta de respeito, para mim já acabou a verdade aí. E quando se é de verdade, conquista o seu espaço, às vezes sem esses esforços. Sem baderna. Sem baderna, sem bagunça, né? É isso aí, pessoal. Estou aqui na mesa hoje recebendo a influencer, master coach e também cantora Kátia Regiele. Se você chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez e chegou agora,
se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém, faça mais pessoas conhecer esse podcast e também ser abençoado através dos conteúdos que nós transmitimos aqui. São conteúdos edificantes e também que geram informações. E as experiências são as mais incríveis possíveis. Kátia, você nasceu em uma família cristã. Sim. E mesmo estando em uma família cristã, isso não te isentou de ter essa crise de paternidade. Hoje você é mãe, são 3 filhos ao todo. 3 filhos ao todo. E você tenta hoje fazer com que a ausência, entre aspas, que os seus pais teve para contigo, você suprir para com os teus filhos? Sim, eu tento, mas não na intenção de, por exemplo, de privar eles de ter sentimentos, às vezes, ruins ao meu respeito. Eu vivi muito tempo, Fábio, tentando ser uma supermãe. Meu esposo trabalha fora do país, na Angola, e ele passa um período fora do Brasil e um período aqui. Um período fora e um período aqui. Isso já faz 15 anos que a gente tem essa empresa lá e a gente trabalha nesse formato. Desde que ele foi para lá e a gente começou a ter a nossa família, eu reverberava muito o comportamento da minha mãe dentro da minha casa. Tudo o oposto, porque tudo que é extremo é beira. Eu falo assim, todo extremo é beira. Você não pode ser extremista em nada, porque todo extremo é uma beira. E aí eu dizia, minha mãe me dizia muito não, minha mãe era muito enfática, muito brava, uma mulher muito incisiva. E hoje eu super entendo ela. Hoje eu não critico mais o comportamento da minha mãe, de verdade. Hoje eu entendo a minha mãe, que eu entendo que ela só transmitiu para mim aquilo que ela foi ensinada. Sim. Só que o que acontecia? Eu errava com meus filhos no sentido que eu queria ser uma mãe oposto que a minha mãe foi. Então, eu dizia sim para quase todas as coisas, eu não queria dizer não, eu queria... Então, eu estava indo para um outro extremo, para outra beira, digamos assim. E aí, eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de entender que 2 extremos não levam a... O equilíbrio é tudo na vida da gente. Todo extremo é perigoso, né? Todo extremo é perigoso. E os nossos filhos, eles precisam de paz. E nós não temos... E eu gostava de falar assim, porque eu sou a melhor amiga da minha filha. Eu não posso querer ser a melhor amiga da minha filha, porque eu sou muito mais que isso. Eu dei a vida a ela, eu sou mãe. Mãe diz sim, mãe diz não. Mãe tem o direito de corrigir. E tua filha tem o direito de ter um não de uma mãe. Eu falo, mais do que direito de ser mãe, nossos filhos têm direito de ter uma mãe. Uma mãe que olha no olho, que diz, não vai andar com essa pessoa. Por quê, mãe? Porque eu não quero que você ande com essa pessoa. E mãe tem um trem que ela sabe, né? Mãe parece que cheira o ser humano, sabe? E aí eu achava assim, nossa, minha mãe é doida, minha mãe... E hoje eu entendo isso. E aí eu saí dessa mentira que eu contava pra mim, porque era uma mentira que eu contava, não, minha mãe foi muito má, então eu preciso ser muito boa pra ser amada. Olha como a gente distorce aquilo que Deus escreveu pra gente, né? Eu falo que a gente tem que andar muito vigilante, Fábio, porque Satanás, ele é muito astuto, assim. Ele pega os nossos traumas para que a gente... E coloca a gente dentro de um enredo de mentira e, de repente, você está causando nos teus filhos aquilo, justamente, o teu sofrimento, sem você perceber. De uma forma mais mágica. E você conta um conto de fadas e, no fim, você está fazendo a mesma coisa. Eu falo assim, é a mesma coisa do jeito errado. De um jeito diferente. Então, eu entender isso foi uma grande virada na minha vida, porque aí eu trouxe para perto elas de verdade e graças a Deus, assim, a gente tem... As meninas convivem com a gente, as pessoas das meninas das redes sociais também. E minhas filhas são uma bênção, meu filho é uma bênção, a gente tem uma conexão muito forte, elas sabem. Não, elas nem insistem mais. Não adianta. Por quê? Porque não, então tá bom, né? Não adianta mais. Não, mas hoje a gente está vivendo um tempo, o tempo da informação. Na sua época... Tem pouca diferença de idade. Na minha época, principalmente... 22 a gente tem, né? 22, né? Eu sou mais novo. Tudo bom. Comecei já aqui, né, Léo? Já comecei, né, Léo? Ai. Olha só, mas assim, eu sou de uma época na igreja, dentro de um contexto religioso, que era a ordem dada, a ordem obedecida. E isso parece que os nossos pais pegavam também. Era não e não. Não existia um porquê. Não existia um motivo, não existia uma explicação. Só que hoje a gente vive na geração da informação. Sim. Hoje não tem como mais a gente apenas dizer não. Tem que ter uma explicação. Eu tenho uma filha de 9 anos. 9 anos, eu falo não para ela, mas por que não, pai? Ela quer uma explicação do porquê não. Ainda que a explicação não seja plausível, mas ela quer saber um motivo. E naquela época dos nossos pais era não. E se eu pedisse alguma explicação...
já tinha vinha... coragem de pedir explicação? Você tinha coragem de pedir explicação? Não tinha. Ah, tá. Porque a agressão já era uma realidade na A hora. chinela havaiana voava. Eu não tinha nem coragem. Eu tinha medo. Eu lembro, Fábio, que eu tinha medo de pedir. Olha aí. Eu tinha medo de pedir. Eu falava, meu Deus, será que eu peço? Eu falo, gente, eu tinha medo de pedir. E minha mãe hoje, meu pai, eles sofrem de Alzheimer, tá? Porque os dois não lembram de nada. Uma coisa incrível. Vão lembrar, não. Nossa, não lembram de nada. É uma coisa extraordinária. Só que eu penso assim, que nessa época, por eles não explicar o porquê não podia, vinha alguém e explicava porque podia. E se nós hoje não explicar aos nossos filhos o porquê não pode, vai vir alguém, principalmente nessa ala ideológica que está crescente na nação, no mundo, na verdade, vai ter alguém que facilmente vai explicar o porquê pode. E isso dá até uma ideia de Eva lá no jardim, no Éden, que ela chegou perto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente perguntou por que ela não comia do fruto. Ela dizia... Porque Deus disse para não comer e nem tocar. Só que Deus tinha dito para Adão que era só para não comer, não falou nada sobre tocar. Adão, talvez para proteger a questão do zelo exagerado, falou, ó, Deus disse para não comer e nem tocar, ou seja, protegendo ela, blindando ela. Ela diz para a serpente. Só que a serpente, ela não teve uma explicação. A única explicação foi, Eva, no dia que você tocar ou comer, você vai morrer. Vem a serpente e explica, você pode comer, porque quando você comer, você vai ter o mesmo conhecimento que Deus tem. Vai conhecer o bem e o mal. Então, assim, eu penso que nessa geração, nós precisamos ir além. Além de dizer não em alguns momentos, precisamos explicar as consequências se cometer, se fazer, ou... O porquê não, simplesmente. Sim. Por que não? Porque não temos condição. Porque não é assim. Enfim. É o princípio da primeira verdade, né? A gente tem, até os 12 anos, se a tua criança, se o teu filho, ele entende o princípio da primeira verdade, toda a informação ela vai ser filtrada com o princípio da primeira verdade. Então, vai ser difícil. Ele sempre vai colocar o estímulo externo no princípio que ele tem da primeira verdade. Só que a primeira verdade é assim. Você atende o telefone em casa, a criança atende, certo? Uhum. E aí fala, mãe... Peraí, daí a mãe faz assim, ó. A minha mãe não tá. Tá bom, beleza, minha mãe não tá. A princípio, você achou que você não fez nada. Eu achei que eu não fiz nada. Certo? Amanhã ou depois, não foi que você falar pro teu filho assim, ó, você não mente, tá? Não pode mentir pro pai, não pode mentir pra mãe. É muito feio mentir pra tua mãe. Mas qual foi o princípio da primeira verdade? A mentira. Você precisa ter congruência no que você faz, no que você fala. Tem muita mãe que é autoritária extrema com os filhos. Não pode, não vai, não pode mentir, você não pode mentir para tua mãe. Mas ela vê, a criança vê ela mentindo o tempo inteiro. E eu falo assim, sabe o que tira a gente da graça, Fábio? A mentirinha. Sim. Não tem problema, a mentirinha, a coisinha... Ou uma mentirinha, ou uma aumentadinha, né? Aconteceu... eu coloquei a xícara aqui. Não, ela colocou a xícara aqui e jogou água na mesa ainda. Entendeu? O aumento. Isso é mentira. Mentira é mentira. E a gente classifica, né? Mentirinha, mentirona, mentira média, mentirona. Não existe isso. Então, é o princípio da primeira verdade. Se o teu filho nunca te viu mentir, provavelmente ele vai achar assim, um absurdo mentir. Vou te contar o que aconteceu ontem lá em casa. A minha filha, Ana Clara, ela estava tão transtornada ao ponto do Henrico falar assim, meu Deus, por que a Ana Clara tá desse jeito? Ela chegou revoltada em casa porque ela tinha uma garrafa bonita de água da Paco. Mas o problema não era a garrafa. O problema é que ela esqueceu a garrafa no banheiro. Quando ela estava no banheiro, alguém entrou no banheiro e falou assim, tem uma garrafa aqui. E ela não se ligou que era a garrafa dela. Saiu, que o adolescente é bem assim, né? Cabeça esquece tudo. E foi e tal, e passou. Daí, no final do dia, ela lembrou, meu Deus, a minha garrafa. Eu perdi a minha garrafa. E ela gostava da garrafa. Quando foi no final do dia, ontem ela ficou o dia todo na escola, ela perdeu minha garrafa, procurou na escola toda, e não achados e perdidos, e não sei o que, e foi, e não achou o bendito da garrafa. Quando estava de noite lá em casa, a melhor amiga dela mandou uma foto que encontrou uma menina da escola no festival com a garrafa. A garrafa igual, a garrafa amassada, tudo sabe da garrafa. E foi falar com a amiga. Foi falar com a menina conhecida. Você achou essa garrafa? Essa garrafa é da minha amiga. Não, essa garrafa é minha, não sei o quê. E ela filmou. Mas a minha filha ficou alteradíssima. Como já se viu a pessoa fazendo uma coisa dessa? Mas ela ficou... Falei assim, minha filha, não tem problema. Deixa a menina com essa garrafa. Não vai fazer falta essa garrafa. A mãe comprou outra garrafa para você dela. Mãe, amanhã eu vou chegar lá. Eu vou pedir para ver as câmeras. Eu vou mostrar que essa garrafa é minha. Nem que seja para mim falar, eu não quero mais essa garrafa. Eu tô te dando essa garrafa, mas você pegou a garrafa que era minha. Eu vi assim, cara, é o princípio da primeira verdade.
Porque lá em casa é assim, não adianta. Se você achou alguma coisa, você vai deixar ou no negócio do shopping. Ninguém leva lá em casa, para casa, aquilo que não é nosso. Se você achou, você vai procurar o dono. Se você não achou o dono, você vai fazer alguma coisa. E eu percebi nela, na hora, a revolta dela. Mas ela falou assim pra mim, mãe, como que alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Eu falei, as pessoas têm coragem, minha filha. É bom você entender que no mundo as pessoas têm coragem de fazer isso e muito mais. Dela, mãe, mas essa menina... E começou a falar mal da menina. Eu falei, filha, você não percebe que essa menina precisa da tua ajuda? Porque essa menina, um dia, ela teve algumas cenas que ela percebeu que isso não tem problema. Você acha que se ela achasse que isso era gravíssimo, como você está achando, ela teria feito? Ela teve experiência, ela teve estímulos em que ela achou assim, não, deixou aqui, é minha, ué. Achado não é roubado. Gente, pelo amor de Deus. Essa frase é antiga, hein? Você está entendendo? Achado não é roubado. Você acha, amigo, que a menina acha mesmo que aquilo é extremamente errado? Existe uma verdade dentro dela dizendo assim, ó, é uma oportunidade. Ninguém está olhando, é uma oportunidade. É uma verdade que ela carrega. E a minha filha lá, eu falo assim, esse é o princípio da primeira verdade. Qual verdade que o teu filho vai acreditar? A verdade que você mais faz, não é a verdade que você conta. Uau, perfeito. Entendeu? Concordo plenamente contigo dentro da sua fala. Você que acaba de chegar em nosso canal, muito obrigado pela sua participação e interação aqui conosco. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe para mais alguém. Você que já é inscrito e faz parte aqui da nossa família, muito obrigado por fazer essa programação toda especial acontecer. Estou aqui na mesa com a Kátia Regiele. Kátia Regiele é cantora, influencer e master coach. Ele hoje fala que sou cantora, gente. Eu nem canto mais. Ele fica falando que sou cantora. Ela é cantora. Uma vez cantora, sempre cantora. É verdade, é verdade, é verdade. Ô, Kátia, você nasceu em uma família cristã, ainda que tenha vivenciado alguns conflitos existenciais que toda família tem, né? Toda família tem suas imperfeições, tem os seus dilemas, tem as suas divergências. Sim, eu queria conhecer uma que não tivesse. Mas qual é a importância de ter nascido em um lar cristão? Eu acredito que a importância... E eu não queria ficar nessa fala, se você me permitir, do lar cristão. Não, talvez do lar cristão sim, mas da religiosidade, né? Sim. Eu não queria ficar nesse âmbito, porque eu acho que isso, hoje em dia, eu falo assim, Fábio, você vai me dar liberdade, liberdade para falar isso. Eu falo assim, ó, Deus inventou a salvação. O diabo veio e inventou a religião para acabar com o povo, para dividir o povo, para dar confusão, para dar pancadaria, porque eu nunca vi uma coisa para dar tanta confusão, para deixar tantas pessoas feridas, é a religião. Não é Jesus, não é Deus, não é a salvação em si. É a religião, a religiosidade. Sim. Nos afasta de viver um verdadeiro cristianismo. Hoje eu tenho um grupo de mulheres, que é o PDM Club, e existem muitas mulheres dentro, que é uma surpresa para mim, que não são evangélicas, que não vão a uma igreja. E elas estão extremamente abertas, porque elas rejeitavam a religiosidade, só que elas não sabiam que elas amavam a palavra de Deus. Porque do jeito que... Não estou dizendo que são todas, não estou generalizando... Não estou gente, fala aí. Generalizando as igrejas. Não estou fazendo isso porque eu acho que a igreja é importante, a gente precisa da igreja, uma igreja foi construída para nos ajudar, para ser alicerce, isso é de extrema importância. Agora, a religiosidade dentro das igrejas acabam com as pessoas. Você sofreu muito com a questão da religiosidade? Muito. É que quem foi crente mais de alguns anos atrás realmente sofreu com os dogmas, usos e costumes, as tradições. Não é nem os usos e costumes, eu acho, porque eu acho isso tão superficial, assim. O que me feria mais era as falas, assim, incisivas, que as pessoas colocaram. Não, se você não fizer isso, quantas vezes eu ouvi? Se você parar de cantar, você vai ter que dar conta. São os profetas do caos, né? Você tem que fazer as irmão? coisas obrigada para Deus, né? Se você parar de cantar, Deus vai te colocar numa cadeira de rodas. Que é isso, Deus irmão? vai te colocar numa... Deus precisa de mim para fazer alguma coisa? Não, isso é babaquice, idiotice. Se o dia que Deus precisar de mim para fazer alguma coisa, a humanidade está ferrada, porque em mim só existe imperfeição. Como é que Deus precisa de mim? Não, Deus trabalha através de mim. Agora, Deus não precisa de mim para fazer nada. Se eu parar de cantar, Deus levanta mais 10 múmias para cantar no meu lugar. Sim. E aí eu ouvia muito isso. E quando eu gravei o meu primeiro CD, com 15 anos de idade, eu era uma menina. E uma menina de 15 anos de idade, eu tenho quase 40, então há 15 anos...
15 anos de idade hoje é uma menina que hoje tem uma mentalidade do quê? Se bem que eu não sei, né? Eu falo que os jovens de hoje acho que estão mais tapados que não sei o quê. Que a Depende internet... do contexto, né? Depende do contexto. Mas eu lembro que eu era uma menina muito, muito ingênua com 15 anos de idade. Muito, muito ingênua. E eu sentia muito medo dentro das igrejas, eu me sentia muito vulnerável dentro das igrejas. Eu tinha muito medo do julgamento, mas assim, ó, eu tinha um medo que me afastou da carreira. Um medo que me afastou literalmente da carreira. Então, o que te fez se afastar da carreira, desse propósito de ser cantora, foi o medo mesmo de julgamento, essas assim, coisas? Não foi nem as pessoas, porque tudo que eu permito entrar em mim, a responsabilidade não é de ninguém, a responsabilidade é minha. Foi a minha fraqueza emocional e espiritual que fez com que eu rejeitasse aquilo. Mas já chegou a ser um sonho para você? Amigo, se eu te falar que não. Não? Não. Hoje eu entendo qual era o meu desejo de estar em algum lugar. Hoje eu entendo que não tinha nada... Eu gosto de cantar. Lá em casa a gente canta, tem violão, toca, eu gosto de cantar. Mas eu amo falar. Entendeu? Eu amo falar, eu amo me comunicar. E hoje eu falo. Você pode ver, eu falo aqui, e eu vou conversando. E se a pessoa deixar, é só eu que falo no lugar. Eu falo, gente, vocês me policiam, pelo amor de Deus. Aqui no podcast é bom por aí, por causa disso. Se tu quiser falar o tempo todo, eu me retiro aqui, ó. Mais. Não, só que hoje eu entendo. Só que veja bem, eu precisei, e Deus tem falado muito comigo sobre processo. Aceita o processo, viva o processo, entenda o processo, porque cada processo ele vai nos moldando para viver o nosso propósito. Sim. Então eu entendo de verdade, Fábio, que todo esse tempo que eu passei em púlpitos, todo esse tempo que eu passei cantando, era uma promessa do Senhor para a minha vida. Mas talvez não era para aquele tempo, talvez não era daquela maneira, talvez eu me precipitei, minha família se precipitou, porque eu era muito menina e eu realmente eu não me sentia feliz fazendo aquilo. Era mais sabe quando você tem expectativa demais sobre você e você tem muito medo de frustrar as pessoas? Sim. Eu sentia muito isso. Eu tinha muito medo de frustrar meus pais. O meu irmão, que na época caminhava comigo, eu tinha muito medo de frustrar meu irmão. Então não era um sonho seu, era o sonho dos outros. Eu acho que era um sonho dos outros. Você estava vivendo os sonhos alheios, na verdade, Sim, né? Porque eu via, por exemplo, quando eu via a capa do meu CD, quando eu via as coisas, eu não sentia assim alegria. Parece que eu falava assim, meu Deus, mas será que ficou bom mesmo? Mas o que as pessoas vão pensar? Então eu sentia, era mais peso do que sabe, do que ânimo, do que uma coisa boa em fazer. Hoje eu consigo identificar isso. Hoje, demorou? Imagina, eu tenho quase 40 anos, entendeu? Então hoje eu consigo identificar qual era o sentimento, aquele sentimento de medo que eu tinha. Você imagina que eu saía de Curitiba, pegava o avião, às vezes ia cantar lá no Mato Grosso. Por que você chega num lugar que você foi convidada? A pessoa te pagou para você ir lá, as suas passagens que são baratas, você fica lá e você entra no local em que as pessoas te chamaram para estar lá. E você chega lá e você... Por que eu estou aqui, gente? Será que as pessoas vão gostar de me ouvir? Olha que louco que é. E é o sentimento das suas crenças de rejeição. Você cria situações para você ser rejeitada. Então, eu estava num lugar em que as pessoas me convidaram. Aí eu dizia assim, mas será que elas vão gostar da minha música? Gente, mas se as pessoas me convidaram, porque conhecem a minha música. Então, é muito louco, assim. Então, você não se encaixava naquele propósito de ser cantora. Não me Hoje encaixava. você se encaixa no seu propósito, naquilo que você exerce hoje. Porque eu gosto do 1 a 1, eu acho que a minha conexão é mais do 1 a 1. Igual hoje a gente tem as lives lá dentro ou no Instagram, ou dentro do PDM, que é uma plataforma. E eu gosto desse contato, desse olho no olho. Eu gosto eu sinto que eu ajudo mais falando do que cantando. Você se conecta mais às pessoas falando do que cantando. Exatamente. Então você não se sente uma pessoa frustrada nessa questão de ser cantora, né? Eu me sinto liberta. É porque, tipo assim, eu conheço algumas meninas e meninos também que cantavam e hoje não têm oportunidades para cantar ou seguir uma outra carreira porque a questão eclesiástica não os beneficiaram para que eles tivessem oportunidade cantando ou não consolidasse o seu ministério. E hoje eu sinto que eles são frustrados. Você não tem essa frustração por não ter seguido a carreira ministerial como cantora. Mas olha, se Deus falasse, minha filha, eu vou deixar você voltar nos 13 anos, eu falava, Deus, deixa eu voltar com essa cabeça de hoje, eu vou fazer tanta coisa extraordinária. Mas não cantaria, eu não gravaria. E não é nem assim, que ingrata. Não, eu entendo hoje eu entendo o que eu nasci para fazer. De fato, eu entendo. Porque hoje eu conheço a minha história, todas as minhas crenças, eu consigo identificá-las. Eu não acho que eu estou preparada para nada, mas eu entendo que hoje eu estou no processo. E como é bom viver no processo, porque o processo está me levando a um destino. E eu sei para onde eu estou indo. E antigamente, quando eu era novinha, eu caminhava para onde me levava, eu ia, entendeu?
Você cantava igual o cantor lá, né? O Pagodinho, Zeca Pagodinho. Deixa né, a Léo? vida Você me conhece? levar. Tá Deixa a vida me levar e vida leva eu. Não, que isso. Eu escolho hoje para onde eu vou ir. Eu escolho quem caminha comigo. Eu sei, eu tenho um destino a chegar. Eu quero me preparar, porque o tempo de preparação é o que vai dizer quanto tempo você vai demorar para chegar. Quanto você está preparado, o quanto tempo você quer se dedicar se preparando, vai condizer com o tempo que você vai chegar no teu destino. Então, hoje eu sei, hoje eu sei para onde que eu tô indo, graças a Deus. Antes de chegar no destino, aproveite o processo, então, né? Com toda certeza. É o processo que forma você para chegar no destino. Né? Mas às vezes o processo dói, machuca. Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte. É que o processo faz você ter história para chegar lá, né? Sim. Para não dizer que você chegou de paraquedas, Sim, simplesmente, aconteceu, apareceu. Não, sim. Existe uma história, existe um currículo, existe uma bagagem. Eu Sim. acredito que a cada processo que a gente vive é uma experiência diferente. As experiências que tu vive no processo hoje vai ajudar a curar e a sarar muitas pessoas no futuro. Eu acho que a gente só tem dificuldade de entender isso, porque a gente rejeita, né, as situações que a gente vive. A gente tem o hábito de rejeitar as situações e falta consciência da gente identificar por que estamos vivendo. E o que a gente faz nesse momento? A gente terceiriza a culpa. Eu falo muito isso com as meninas do PDM, nas minhas redes sociais. Eu falo, o maior sabotador da nossa vida, da nossa falta de resultado, é culpar alguém pelo cenário que a gente vive. Você acabou de falar aí há pouco tempo atrás, na tua fala, sobre as pessoas que não tiveram oportunidade. Eu acho essa fala uma fala... Você contou a história de coisas que você ouviu. Mas uma fala muito derrotada, porque se você não tem uma oportunidade, você cria oportunidade. É a sorte e a boa sorte. Sorte eu dependo dos outros, a boa sorte eu crio. Então, essas histórias que a gente conta pra gente é que nos afasta de ser a nossa melhor versão, de chegar no nosso destino. Porque todas as vezes que eu culpo alguém pelo que eu estou vivendo ou pelo aquilo que eu não estou vivendo, é como se eu tirasse de mim a responsabilidade. Eu tiro de mim o direito de fazer a coisa certa, de pensar com a minha cabeça, alinhar as minhas emoções para viver aquilo que a nossa vida é individual. Por mais que a gente viva em unidade, a unidade depende de uma vida individual. Um casamento é feliz só se você for um cara legal? Você faz um casamento feliz sozinho? Não. Você precisa da tua esposa. Então, vocês vivem em unidade. Só que você precisa da tua individualidade para você conseguir somar na tua unidade. E é isso que a gente faz, que eu falo que afasta a gente de uma vida extraordinária. Meu casamento não está bem, mas também minha mulher. Meu casamento não está bem, mas também meu marido. E aí, quer dizer, tá ruim? Vai continuar ruim, porque a culpa não é minha. E toda vez que a culpa não é minha, existe um culpado. Se o culpado não sou eu não preciso fazer nada para mudar. Então, a gente vai vivendo num ciclo vicioso de a culpa é dele, a culpa é da minha má sorte, a culpa é do meu passado, a culpa é do governo, a culpa é da pandemia. Tem gente que está vivendo hoje coisas escassas culpando a pandemia. Entendeu? Sim. Então, assim, sempre a culpa é de alguém, sempre a culpa se choveu, se fez calor demais. E aí eu tiro de mim o que? Eu falo, não é, gente, eu tirar o direito. Você tem o direito de assumir o leme da tua vida. Você não pode controlar, Fábio, a tempestade. Você não pode controlar o vento. Você pode controlar? Não. Você não pode controlar o barulho das ondas. Você não pode controlar. Só tem uma coisa que você pode controlar. Para onde que está indo o teu barco? Sim. Só isso. É só esse... Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a onda, vai vir tudo quanto vai parecer tubarão. É externo. Você não pode mudar. Agora, se você pegar a mãozinha ali no teu leme e dizer assim, por aqui está ruim, vou dar uma viradinha, só isso que você consegue mudar. Você mudando a direção, você muda o teu destino. Agora, você continuar, vou morrer aqui, meu Deus, vai morrer mesmo. Às vezes a gente precisa alterar rotas, né? Com certeza. E aí, isso é só você que pode fazer, né? Ninguém mais faz por você. Verdade. Ô, Kátia, você falou bastante aqui sobre rejeição, sobre desprezo. Você falou demais. Você falou bastante. Eu falei, mas nas entrelinhas, né? Você falou sobre rejeição, desprezo, que isso refletiu muito na sua vida, na sua carreira. E como vencer a rejeição? Encarando que ela existe. A única maneira que a gente tem de vencer qualquer batalha na nossa vida é olhando para o nosso adversário e identificar que ele está ali. Hoje, o que é isso que eu estou falando, autorresponsabilidade, identificar consciência, luz sobre a tua vida. Todas as vezes que eu acho que eu não vivi um episódio de rejeição, todas as vezes eu acho que eu não tenho problema, que o problema não é comigo, o problema é com o mundo. Olha como que esse mundo está. Um filho mal educado, a culpa é do meu filho que é mal educado. Não, a culpa é da mãe e do pai que não estão tendo autoridade dentro de casa. A culpa não é da criança. A palavra de Deus ensina a criança no caminho que deve andar. É responsabilidade tua, é dever teu e é direito do teu filho ter um pai e uma mãe que oriente. Então, a primeira
lição, a primeira... Qual foi a pergunta? Primeiro... Como vencer a rejeição? Como vencer? Eu diria que o primeiro passo para você vencer a rejeição é você identificar que ela existe. Sim. Você precisa identificar qual que é o teu inimigo. Às vezes o teu inimigo é a rejeição, mas o quanto que essa rejeição afeta hoje a tua vida financeira, o quanto que essa rejeição hoje afeta o teu casamento, quanto que a tua rejeição hoje afeta o teu corpo físico, a tua saúde mental, a tua saúde espiritual. Você precisa identificar a rejeição. Você precisa identificar o teu gigante. Senão você não vai conseguir vencê-lo nunca. Então, a rejeição da consciência é a maior rejeição da nossa vida. Porque quando eu não trago luz sobre a minha real vida, eu não consigo alterar a minha rota. Perfeito, perfeito. Você se arrepende de algo? Se fosse para você voltar atrás... Muito. Em algo que... Oxi. Voltasse atrás assim. Amigo, você nunca errou? Você todos nunca erram, né? Você não queria voltar e consertar? Olha só, eu acredito que os erros, às vezes, formam a pessoa que nós somos hoje. Então, talvez, se eu voltasse para consertar, eu sabotaria o Fábio de hoje. Mas você perguntou para mim se eu me arrependo. Se você não se arrepende de um erro, você não consegue se mudar nunca. É que você falou se eu voltasse... Não, mas se arrepender é como se você voltasse atrás e você alterasse. Sim. Mas eu me arrependo de muita coisa. Mas muita coisa. Muita coisa. E o gostoso de se arrepender é você ser vulnerável. Porque quando você fala, não me arrependo de nada não, eu faria tudo de novo. Pra quê, cara? Se você podia cortar o caminho. Você poderia hoje ter resultados absurdos se eu não fosse tão orgulhosa a ponto de dizer assim, não, eu faria tudo de novo. É burra, é. Pra que continuar errando? Se você pode ter a oportunidade de trazer a consciência e dizer assim, cara, eu errei. E aí, o que a gente faz? Vai errar de novo amanhã pra quê? Se eu vi que não deu certo, pra que eu vou fazer de novo? Cara, se arrepender é muito bom, porque o arrependimento é nada mais do que consciência. Se eu trago consciência, eu trago arrependimento, eu consigo mudar. Agora, se eu digo assim, bato no peito, não, faria tudo de novo. Igual burrice para mim, o nome disso. Mas isso é nocautear a consciência, né? As pessoas às vezes falam que faria tudo de novo apenas como subterfúgio, como desculpa. Mentira. É a própria mentira, né? A própria mentira. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade. E a verdade. E é só a verdade que liberta. A mentira sempre aprisiona. Eu falo assim, ó, que muitos de nós hoje vivemos num quartinho escuro, cheirando mal, cheirando podre. A chave tá ali escondidinha no cantinho ali e a gente não quer pegar a chave para abrir. Mas assim, ó, muita gente de hoje. O casamento tá dentro, aí a gente pode expandir. O casamento tá num quarto escuro. A vida financeira num quarto escuro fedendo. O relacionamento com os filhos num quarto escuro. Mas o que eu quero fazer? Eu não vou pegar essa chave, eu não vou abrir. Que alguém venha e me tire daqui. Alguém vai ter que abrir. E às vezes as pessoas nem sabem que você está nesse quarto. Às vezes não tem ninguém sabendo. Sabe por quê? Porque você não se permite ser vulnerável para dizer assim, ó, eu preciso de ajuda. Alguém me ajuda? E às vezes essa ajuda que você precisa pedir não é para pastor, não que não seja importante. Não é para pastor, não é para mulher, é para Deus, conexão direta. Pai, me ajuda a sair desse quarto escuro e fedorento. Como você definiria a história da Kátia, Kática, de quem você foi, o que você fez, o que você construiu no passado, como ou eu definiria? Para quem você é hoje? Eu definiria... a sua história, como seria definida? Superação. A minha história é uma história de superação. De superação. Muito erro, muitos erros. E acredito que eu não errei o suficiente ainda. Eu vou ter muita coisa para errar. Só acerta quem erra, né? Só acerta quem erra, amigo. Só acerta quem erra. Mas eu acredito que de superação, assim... Porque eu passei muita situação difícil já na minha vida. A Giane, que me conhece, ela sabe que quando eu casei com meu marido, foi um tempo muito difícil mesmo. A gente não tinha recurso financeiro, nada, saúde emocional. Você já foi pobre mesmo com essa cara de rica? Amigo, Deus me deu a cara e a boa vontade de correr atrás. Mas a riqueza ele não dá, porque ele fala assim, minha filha, bora, eu faço o extraordinário, mas o ordinário é com você. Perna pra que te quer. Então, eu passei muita dificuldade já. Lucas, você acredita ou não? É Lucas, não? Léo, quase. Quase? Não? Quase. O L. Deu certo, viu? O L? Tá, Querida, eu sou próspera. Não não. Oxi. Então, eu já passei muita dificuldade, sim. Muita dificuldade. Então, superação. Eu já tive nome sujo.
Pode botar isso aí. Eu já devia, eu já tive nome sujo, eu já tive cheque voltado, eu já tive nome cifrocado, eu já precisei dos outros para comprar coisa para mim, e eu já não conseguia pagar os outros também. Graças a Deus, hoje paguei todo mundo, não devo nada para ninguém, pode colocar isso aí no ar que todo mundo sabe. Mas eu já passei muita dificuldade mesmo, muita dificuldade. O que é superação para você? Superação é identificar os gigantes. Superação não é você passar e dizer assim, eu dei a volta por cima. Superação é você valorizar como que foi que você deu a volta por cima. Essa é a maior superação. Porque quando você passa situações na tua vida e você consegue superar, você não tem vontade de ficar lá sozinho. Você quer comunicar isso. E é isso que hoje eu falo que é a minha maior ativação. Graças a Deus, hoje a gente tem uma empresa fora do Brasil e a minha mãe fala para mim assim, olha, eu não sei por que você fica inventando coisa para você fazer. Porque eu sou muito ativa. Então eu falo assim, Deus me deu boca, eu vou ter que falar para o maior número de pessoas que eu conseguir que existe uma possibilidade muito maior e infinita do que elas estão pensando. Elas não são aquilo que aconteceu para elas. Elas não são isso. As mulheres, e eu falo de mulheres de novo porque é o meu público. Mas eu entendo que uma mulher transformada transforma um casamento, transforma um relacionamento com seus filhos, transforma uma família transforma uma sociedade. Então eu pego no meu ponto forte, que é a conexão com as mulheres. Sim. Pessoas transformadas transformam pessoas, né? Muito. E pessoas feridas. Ferem pessoas, pessoas magoadas magoam pessoas, pessoas doentes adoecem pessoas, pessoas odiadas odeiam pessoas amarguram a vida de pessoas. Mas pessoas curadas vão curar pessoas, vão transformar pessoas, vão sarar pessoas, né? Graças a Deus por isso, né? Hoje você é uma pessoa totalmente curada, que pode compartilhar cura, Não, transformação. não. Até porque a cura também é um processo, né? Eu posso dizer para você assim, ó, eu não tô na minha melhor versão, porque eu sei que a minha melhor versão vai ser quando eu estiver no céu abraçado com o Senhor. Mas eu digo assim, ó, que enquanto eu estiver na terra, eu só vou parar quando eu andar sobre as águas. Uau! Espírito de Pedro aí, gente. Exatamente. Eu tenho muito desejo de realmente levar boas novas, gente. Eu falo que tem tanta gente falando tanta coisa ruim, e a minha ideia hoje, meu propósito hoje, não é levar uma mentira. E as meninas que me acompanham, não sei se tem algumas aí ao vivo. Tem bastante. Elas sabem. Eu não vendo uma mentira. Eu não falo para você assim, ó, vai ser fácil. Eu digo assim, ó, existem duas maneiras de você enxergar o difícil. Você vai escolher o teu difícil. Difícil pagar um preço para ter um resultado positivo, difícil pagar um preço e colher migalhas. É difícil ser gordo, não é difícil ser gordo? Eu nunca experimentei, não. É difícil ser gordo, Léo? Não, eu tô dizendo assim, ó, é difícil. Eu trouxe esse exemplo porque, assim, ó, é difícil. As pessoas dizem, tá tudo bem. Eu falo, não é sobre físico, é sobre saúde. Mas é difícil ser magro também. Você vai pegar uma pessoa que é magra, ela vai dizer, é difícil ser magro, eu queria engordar. Não, nem sempre. Eu digo assim, ó, a gente precisa escolher o nosso... Você prefere pagar o preço de ser uma pessoa com alto peso e não estar feliz, não se olhar no espelho, se rejeitar? Ou você prefere escolher o difícil de fazer uma alimentação, ter uma alimentação equilibrada, fazer um exercício físico na rua, correndo? Você vai escolher o teu difícil. Só que esses dois difíceis levam para destinos diferentes. Então, Sim. você só tem que escolher o difícil que você quer. Escolha o seu difícil. Você já escolheu o seu difícil? Lógico. Influenciar? Lógico. Sim, né? Maravilha. A gente precisa pegar uma outra água ali para... É porque eu acabei já com essa água. Ó, tem aqui na segunda porta... Amigo, eu falo tem muito, um né? frigobar ali. Cadê as meninas? Você tá vendo as mensagens das meninas Tá aí? aqui as meninas. Tem muita seguidor mensagem aí? aqui, ó. Ah, você tá vendo aí, amigo? Eu tô vendo aqui, ó. Kátia, eu não vou... tem uns nomes aqui no YouTube que é meio... ruim de ver, né? É É terrível, de ler, né? eu Ó, falo pra por elas. exemplo, ó, Kátia Carlos. Olá, a Carla é demais. Luana Lopes. De Coração Estética. Tem até pastores aqui, Pastor Bandeira, dizendo inteligente demais. Aline Pereira. Lembrei do ditado, achado não é roubado. Viviane... Sobrenome difícil, gente. Salbert. Tá muito baixo o som. Tava baixo o som? Será que eu que tava falando longe demais? Ó, eu acho que o volume dela tava baixo, na verdade. Ah, tá. Cara. Tá. Tem um pessoal comentando. Pessoal, aproveitando, você que chegou em nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. Se você é aqui do Eu Acredito na Minha Geração e ainda não conhece o trabalho da Kátia Regiele, busque no Instagram, tem no YouTube também, né? Não tem?
Mas, ó, ela é Nós estamos bastante entrando no ativa. YouTube agora. Se você inspirou a gente vai concorrer com você no YouTube agora. Poxa, vem. Não tem Vai, concorrência, não. se Tem acompanha. colegas. Tá? Procure no Instagram Kátia Regiele. Isso, só isso. Só isso, Kátia Só. Regiele. olha. Arroba Kátia Regiele. Mas não vá agora, não, por favor. Por favor. Fique por Nome aqui de depois, Deus. tá? Eu vou colocar Seja aqui o arroba intencional, dela, uma coisa de cada vez. o link, tudo, você vai lá, segue ela lá. Ela é muito famosa, gente. Então, você vai Sim, aprender gente, muito. a arrumar casa, viu? Sim. Dona de casa, você vai aprender a arrumar uma mesa, Sim. arrumar uma cama. Olha, ele me segue, gente. Deu uma olhadinha lá. Você já no- aprendeu, Hã? amigo? Você já aprendeu? Eu aprendi, manhã me ensinou bastante quando era Mas criança, você né? faz? Eu faço algumas coisas. Demorou pra responder. Quando a dona me obriga, porque a mulher obriga a gente, né? Sim, E tá se certo. o homem lavar, homens, se você nunca lavou uma louça em casa, não lave pela primeira vez, porque depois, irmão, nunca mais você deixa de lavar. Não é assim, não é assim. Kátia, hoje você trabalha mais ou menos nessa área. É ensinando as mulheres a arrumar a casa? Na Qual verdade, qual é a proposta? bom, essa ideia aí, a pessoa tem que olhar pra mim e ficar meio perdida. Assim, ela faz o quê mesmo? Na verdade, eu comecei as minhas redes sociais compartilhando o meu estilo de vida, que eu sempre gostei muito de cuidar da minha casa. Sempre fui uma mulher, fui ensinada pela minha mãe a dar muito valor à casa. Já morei em casa simples. Minha primeira casa que eu morei com meu marido era uma kitnet, colchão no chão, as coisas tudo dado dos outros. Casa super simples, mas a minha mãe sempre me ensinou a cuidar daquilo que é meu. Quando você cuida, você prepara o ambiente para receber mais. E sempre foi assim comigo. E eu comecei a compartilhar rotina de dona de casa, do jeito que eu faço e tal e tal. E aí foi começando a tomar uma proporção. E foi quando eu também comecei, em 2020, a entrar nessa área de estudar. Eu queria fazer algo a mais. Uhum. Só que eu falei assim, ó, Deus sabe qual isca que ele vai usar para te fisgar, hein, querida? Porque Deus usa as iscas para nos atrair Sim. mesmo para o nosso propósito. E eu falo assim, Fábio, não sei se você concorda comigo, mas a gente jamais encontra o nosso propósito. Jamais. É o nosso propósito que encontra a gente. Quando a gente identifica, a gente entende quem nós somos. Quando a gente encontra a nossa real identidade, o nosso propósito que nos pega pela mão e sai nos arrastando. Então, amiga, se você até hoje procurou o seu propósito, eu te digo, jamais você vai encontrar. Procure quem você é verdadeiramente em Cristo. Quando você descobrir quem você é, e aí o teu propósito te encontra. É o teu propósito que te encontra, não é você que encontra ele. Isso é forte. É forte. É forte demais. Uma coisa é eu dizer, eu encontrei meu propósito. Outra coisa é eu dizer, o propósito me encontrou. Me achou. Porque quando eu digo eu encontrei o meu propósito, pode ser que eu esteja equivocado. Sim. Por exemplo, você gravou um DVD alguns anos atrás ali na congregação de Santa Inês, né? Um CD, aham. Foi um Foi o novo lançamento, CD, né? um lançamento Foi do CD. lançamento. E ele não chegou a viralizar, não deu tanta repercussão, esse último que você gravou, né? Na verdade, ele deu, eu que parei, né? Você parou. Eu parei, nele eu parei. Eu fui contratada com a Sony. Eu quando estava em fase de finalização, a Sony contratou, o CD saiu pela Sony e eu viajei com o CD durante 6 meses. E aí eu engravidei do meu último filho. Quando eu engravidei, eu estava em turnê em Sergipe. E aí lá, passando muito mal, achando que era o calor. Era um calor, um calor de hoje, tem 7 anos o calor. E aí descobri que estava... Quando eu descobri que estava grávida, foi o meu assim, ó, chega. Por quê, Fábio? Porque eu viajava muito. Graças a Deus, eu sempre tive muita agenda. E meu esposo ficava fora do Brasil e aqui dentro. E viajar, eu não gostava de viajar sozinha. E eu dependia das pessoas para viajar comigo. Sim. E eu não acho certo uma mulher casada viajar, porque nem todo mundo tem esse respeito, nem todo mundo recebe da maneira correta que deveria ser. E quando descobri que estava grávida do Henrique, pensei, não, eu não vou mais abrir mão de ficar com a minha família, de cuidar da minha família, de cuidar da minha casa, para viver viajando e não estando feliz, entendeu? Que não era uma coisa que eu estava feliz, que eu me sentia... Não que eu não gostasse de fazer, mas é muito diferente do que eu faço agora. Por exemplo, agora eu tenho muito mais trabalho. Então você é o maior exemplo do que o propósito te encontrou. Porque você estava exercendo a questão, seguindo a carreira como cantora e não tinha sonhado em ser o que você é hoje. Mas eu nem nos meus melhores e piores, eu nunca imaginei isso. E é o próprio Deus que muda rotas, né? Vamos lá. Jeremias estava estudando na escola sacerdotal para ser sacerdote.
ele vem de uma linhagem sacerdotal, os seus pais eram sacerdotes. Aí vem Deus até Jeremias, ainda quando era uma criança, e diz: desde o ventre da sua mãe eu te conheci, já sabia quem você era, e antes de nascer as nações eu te dei por profeta. Mas espera aí, o cara está estudando para ser sacerdote, e Deus está dizendo: não, tu não serás sacerdote, você vai ser profeta. Você praticamente passou uma boa parte de sua vida investindo numa carreira como cantora. Aí vem Deus e abate a sua expectativa de ser aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Sim. E fala: não, eu te apresento o seu propósito. E olha que incrível. E as pessoas, tipo, minha mãe, minha família, meu pai, o pastor também congregava, me incentivavam muito. Kátia, você tem promessa. Kátia, você tem promessa. Kátia, você tem promessa. E eu sentia muita culpa nisso, porque eu falava assim: meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo, né? Porque assim, se é a promessa de Deus, se eu não fizer, eu vou pro inferno. Se eu não fizer, eu vou pro inferno. E Deus falava comigo assim, ó, mas assim, ó, do norte ao sul do país, por onde eu viajava, existia alguém que falava assim, ó, aonde você não for, a tua voz vai chegar. Aonde você não for, a tua voz vai chegar. Deu misericórdia. Amigo, eu cheguei num ponto de eu estar nas igrejas e falar assim: Deus, por favor, ninguém fala comigo hoje. Eu tô falando para você diante de Deus aqui, de tanta profecia que eu recebia. Aonde você não vai chegar, onde você não chegar, a tua voz vai chegar. Aonde você não chegar, a tua voz vai chegar. E eu falava: meu Deus, eu vou ter que encarar, né? Um dia eu tava num congresso da UMADS, aqui na sede lá na sede de Curitiba. Sim. E eu recebi uma mensagem de um pastor que eu amo muito, muito mesmo, um grande amigo meu. Mas a mensagem dele me feriu de uma forma, e eu sei que ele não fez de propósito. Eu sei que ele não fez com má intenção, eu sei que ele não fez para me machucar. Mas aquilo é como se rasgasse o meu peito mesmo, assim. Eu mandei uma foto daquele lugar que eu estava, do que estava acontecendo, da ministração, porque eu estava tão feliz naquele lugar e eu queria mostrar para ele que ele era um amigo nosso da minha família. Ele falou assim: pois é, Kátia, e você entende, né, que era para você estar ali e você não está, e Deus vai te cobrar, e você vai pagar um preço por você não estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Deus vai pesar a mão sobre você. E aquilo foi como se assim, ó, me rasgasse a minha alma. Eu falava: Deus... Eu sempre fui de conversar com Deus. Assim, conversar. Eu estava no carro e falava: Deus, por que, Senhor? Então, por que você não coloca em mim a vontade, a chama? Se o Senhor me conhece, o Senhor conhece o meu coração. Porque a palavra de Deus diz que Ele conhece os nossos pensamentos antes dos nossos pensamentos serem formados. Antes de você pensar naquilo, o Senhor já sabia que você pensaria. Eu falava: Deus, não adianta falar uma coisa para as pessoas. O Senhor é conexão direta, você sabe o que eu estou pensando. E por que eu peço para você? Me dá a vontade. Deus, me dá o desejo de continuar cantando. Me dá. E por que você não me dá, Senhor? Se você pode, eu estou dizendo assim, ó, pode me dar, que se você me der, eu vou fazer. Eu falava, e eu falo assim com Deus até hoje. Tem situações, tem dias da minha vida que eu não estou bem, a gente passa situações, a gente é ser humano. E a primeira coisa que eu falo é assim, ó, Deus, me tira desse lugar. Eu não quero estar nesse lugar, Senhor. Me tira daqui. Assim, no carro, dirigindo. Tem dia que eu chego na academia, eu chego lá, minha personal, o que aconteceu? Eu falei: nada, só estava orando. Eu falo: Deus, me tira daqui. E eu sempre tive muito esse contato com Deus, mas sempre tive muito medo de Deus. Medo ou temor? Tanto faz para mim, é a mesma coisa quase. Não. Eu acho que o medo é imposto por uma consequência de castigo. Então, o temor já vem mais pelo respeito, pela soberania, pelo que ele é. Eu tinha medo mesmo. Eu falava: Deus do céu, vai pesar a mão. Imagina se Deus pesar a mão sobre mim, gente. Você quer sentir o peso da mão de Deus? Então aí é medo mesmo. Sim, eu tinha muito medo. De ser castigada por não fazer o que ele quer. Exatamente. Você queria desobedecer a Deus? Quem quer desobedecer a Deus? Ninguém desobedece a Deus por... Só quem tem coisa ruim na cabeça mesmo. Porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. E então, na época você não conseguia ter esse discernimento. Por exemplo, onde você não for, a tua voz vai chegar. Tá acontecendo hoje, poxa. Só que quando que isso desenvolveu na minha vida? Quando eu entendi quem eu era. Quando eu parei de dar valor àquilo que eu fazia. Quando eu parei de me sentir inferior porque eu cuidava da minha casa. E veja bem como Deus é bom, Fábio. Quando eu comecei a mostrar minha rotina nas redes sociais, as mulheres começaram a... Meu Deus, que gostoso, que bom, você me anima, você me motiva, você me motiva, você me motiva, obrigado, você me motiva, você me motiva. E Deus usando elas para me motivar, para eu identificar, olha como que você faz, olha como é importante que você faz. E isso é propósito. Propósito nunca é sobre o teu benefício. Propósito é crescer e contribuir. Eu faço algo, eu agrego valor na vida das pessoas, eu cresço através disso, mas eu falo assim, ó, é crescer e contribuir. É crescer e contribuir.
Esse é o verdadeiro propósito. E quanto mais elas falavam isso para mim, mais eu via valor. Nossa, uau, né? Que legal que é arrumar minha casa, que legal. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje eu tenho desejo, porque o que eu entendo? Eu demorei muito tempo para entender que o meu valor não estava... Como eu cuidava da minha casa, porque a gente tinha o meu marido tinha um trabalho fora, a gente optou como família que essa seria a minha função. Só que como a minha função não era uma função de destaque, o que eu fazia? Eu não sou ninguém. E eu brigava com ele. Ah, para você é fácil, né? Tá aí, você tá fazendo tua vida, teu nome, e eu fico aqui, né? Sendo uma dona de casa. Olha que mentira do diabo. E ele falava, meu amor, e ele sempre, graças a Deus, que ele não desistiu de mim. Porque ele sempre falou assim, amor, se não fosse você, eu não conseguiria fazer o que eu faço. Eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho você. O dia que você dizer assim para mim, eu não vou mais fazer o que eu faço, eu não consigo mais ficar aqui. Então, eu falo que a nossa falta de identidade nunca é sobre ninguém. É sobre a falta da gente acessar ela. Ele nunca foi um problema para mim. O problema era a visão que eu tinha sobre mim, que fazia eu deturpar até a visão que eu tinha dele. Então, nunca era sobre ninguém, era sobre o que eu pensava a meu respeito. E olha que interessante, em 2019, eu toda entrei num cursinho do Positivo para fazer o quê, amigo? O que eu decidi fazer daí? Estudar? Medicina. Medicina, por quê? Porque eu queria ser o quê? Importante. Não era porque eu queria ser médica. Não era porque eu queria ser médica, porque senão isso já estava dentro de mim desde que eu era pequena. E não era algo que você amava também? Era só porque queria... Porque eu queria ser... E quando eu falei, amor, eu quero estudar dele, meu marido falou assim, não, amor, tá na hora mesmo. As crianças já estão maiores. A crise de identidade te levou, então, ao extremo, né? É isso que eu falo para as mulheres. E leva, não só eu, leva uma geração. Porque se eu não faço algo, Fábio, que eu acho, que eu identifico importante, eu estou colocando a minha identidade na minha função. E se a tua função, às vezes, não te dá retorno financeiro, você automaticamente se coloca dentro de um quarto escuro. Eu não sou ninguém. E é aí que Satanás entra com a sua armadilha. As pessoas identificam quem elas são pelas suas funções. Você pergunta para o advogado, qual é o seu nome? Doutor, não sei das quantas. O médico, doutora, não sei das quantas. O doutor é função. Ser mãe é uma função. Você precisa entender quem você é. Quais são as tuas... Qual é a sua real identidade? E quando a gente inverte isso, a gente coloca a nossa identidade naquilo que a gente faz, ou pior, naquilo que a gente tem, é um caminho muito doloroso. Porque eu preciso fazer e ter alguma coisa para mostrar que eu sou alguém. Se eu não faço nada relevante, se eu não tenho nada, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho amigos, se eu não tenho um casamento próspero, se eu não tenho um relacionamento bom com meus filhos, quem que eu sou, Fábio? Quem que eu sou? Você está entendendo? E aí tira a gente do nosso propósito, tira a gente da nossa real e verdadeira e única identidade. Tem gente que não nasceu para estar em evidência. E algumas pessoas nasceram para estar em evidência. Sim. Algumas pessoas, Deus está esperando se levantar para viver o seu propósito na Terra. Só que essas pessoas não conseguem enxergar porque elas não encontram valor em quem elas são. E quando eu não faço algo que eu acho relevante e que eu não tenho resultados relevantes, logo eu me coloco no lugar. Olha quem eu sou. Eu sou os meus resultados. E a gente não é os nossos resultados. A gente constrói os nossos resultados. Só que eu mudo os meus resultados quando eu entendo quem eu sou. Perfeito. E quem é você hoje, Kátia? Eu sou filha, primeiro de tudo, eu sou filha amada de um Deus. Que mesmo eu sendo imperfeita, mesmo eu sendo pecadora, mesmo eu sendo um nada, Ele olhou e a palavra diz assim, ó, Ele me escolheu. Eu falo assim, Fábio, que eu acho que se eu fosse um anjo, uma anja, quando Deus tivesse escolhido assim, eu falaria, é aquela que eu quero. Ele diz assim, Senhor, eu tenho aqui um currículo dela. Você quer mesmo que eu diga tudo que ela fez, como que ela pensa? Você quer mesmo? Mas a palavra de Deus diz assim, que Ele nos escolheu, mesmo sabendo que nós éramos pecadoras, frágeis, vulneráveis. Ele nos escolheu. E a hora que eu reconheço isso, que eu identifico isso, eu tenho novidade de vida. Existem muitas Kátias que estão te vendo aí, que está hoje com essa crise de identidade, crise de paternidade, sofrendo com muitos dilemas, muitos conflitos, e já estão sem saber o que fazer, já está sofrendo com síndromes do medo, pânico, a ansiedade tomou conta, a depressão tomou conta, se sentindo inútil, infrutífera, se sentindo caos em existência. Qual seria a sua mensagem para essas mulheres? A gente não encontra a nossa identidade por razão. A palavra de Deus diz que
a gente não consegue ver a ele por razão, ou por emoção, ou por carne, ou por sangue. A gente nunca vai encontrar Cristo nisso. A gente encontra ele pela graça, pela misericórdia. Só que quando eu contemplo a Cristo, quando eu encontro a Cristo, eu vou sendo transformada nele, por ele. Eu falo assim, ó, a gente se transforma naquilo que a gente se contempla. Você é transformado naquilo que você contempla. O que você tem contemplado tem transformado quem você é. E aí agora é legal você parar e pensar o que você tem assistido, quais são as pessoas que você tem se conectado, o que você vê, o que você ouve, quais são os lugares que você frequenta, quais são as conexões que você faz, porque você é aquilo que você contempla, os lugares, as pessoas, o ambiente. Então eu sou transformada naquilo que eu contemplo. Quando a gente contempla Cristo, como Pedro fez, que ele conseguiu ver, os discípulos não viram. Ah, é Moisés, é Elias. E Pedro conseguiu contemplar. Depois que Pedro olhou para Jesus e contemplou ele, o que Jesus falou para ele? Agora eu te digo, Pedro, que tu és Pedro. E sobre esta verdade, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, eu te darei a chave do inferno e da morte. Você andará de... Enfim, ele fez várias promessas ali, mas Pedro primeiro teve que contemplar a Cristo. Depois Cristo reforçou a identidade de Pedro. Mas ele precisou olhar para Cristo e ver quem Cristo era. E quando a gente consegue olhar para Cristo, identificar quem é Cristo, a gente contemplar a Cristo, a gente começa a ser transformada nele. E a gente consegue entender que a gente é parte do corpo de Cristo. E se eu sou parte do corpo de Cristo, eu faço parte dele. E nele eu vou sendo transformada diariamente. E é um processo, ser transformada dele diariamente. Me permitir ser vulnerável diariamente. De glória em glória e de fé em fé. Em glória, de fé em fé. Ô, Kátia, se você tivesse a oportunidade de falar para o mundo todo hoje, nesse momento, qual seria a sua mensagem para o mundo? Busque a Cristo. Busque contemplar a Cristo. Eu sei que muitas pessoas, Fábio, elas têm revolta, muitas vezes, da religião. Sim. Por conta das experiências que tiveram no seu passado. Mas ele nos ama tanto, e foi só nele que eu consegui encontrar todas as respostas que eu buscava. Todas as respostas que eu buscava, eu consegui encontrar nele. E a palavra de Deus diz que quando nós estamos nele, nada vai nos faltar. Por quê? Porque ele é completo. Jesus, quando ele esteve na terra, ele não pedia nada para ninguém. Ele só doava. Ele só fazia. Porque a palavra de Deus diz que nele nós somos completos. Nele as nossas ansiedades são saradas, a nossa falta de paternidade é curada, nele as nossas emoções são alinhadas. É só nele que a gente encontra isso. Amor próprio é desenvolvido. A palavra de Deus diz assim, ó, quando você conseguir amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, esse é o primeiro mandamento. Eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu reconhecer que Ele é o Cristo, Ele é o Deus da minha vida. Sim. E eu só consigo amar as pessoas a partir do momento que eu me amo. É. E aí quando eu não me amo, quando eu não me valorizo, quando eu não gosto de mim, quando eu me acho feia, quando eu me acho rancorosa, quando eu me acho sem valor, quando eu acho que nada que eu faço tá bom, como que eu vou conseguir amar alguém? Eu vou conseguir amar o próximo, vou conseguir amar minha família, vou conseguir amar meus pais? Então você quer ser transformada? Você quer viver uma vida extraordinária? Você quer viver uma vida abundante? Quer viver de glória em glória, de vitória em vitória? Comece a contemplar a Cristo. E peça para que Ele se revele, porque Ele se revela a nós. Quando a gente pede para Ele, e você não precisa fazer, eu falo, Fábio, a gente não precisa de fazer um ritual para pedir para que o Senhor se revele a nós. Ele te conhece, é só você dizer, Deus, tá, a Kátia falou ali, eu tô querendo, o que eu faço? Onde eu começo? Você vai ver. Ele vai te ajudar. Ele conhece o coração, né? Sim. Mas existe também uma orientação de Jesus. Entra dentro do seu quarto, fecha a porta, e o que o seu pai, que está em secreto, que já te conhece, lá no secreto do seu quarto, ele vai se revelar a você. Com certeza. Ô, Kátia, há alguma pergunta que você gostaria de responder e nunca foi feita a você? Ai, poxa, boa essa pergunta, hein? Muito boa. Acredito que não. Acredito que não. Não, agora eu não consigo lembrar. Achei muito boa a tua pergunta. O que é a vida? A vida é uma oportunidade. Uma oportunidade. Kátia, o que é a vida? Uma oportunidade.
sem ser de forma filosófica, de forma introspectiva, o que é a vida para você? Uma oportunidade, é uma oportunidade. Todos os dias que eu me levanto, que eu olho para o céu, que eu vejo que eu estou respirando, eu tenho uma oportunidade. A vida é uma oportunidade. E quem perde essa oportunidade está se matando dia após dia. A vida é uma oportunidade. Uma oportunidade de eu ser melhor como mãe, ser melhor como esposa, de eu ajudar o próximo, de eu me levantar e querer fazer o bem para as pessoas que eu amo. Estar vivo é uma oportunidade. É uma oportunidade de viver a vida em plenitude. A palavra de Deus diz assim, ó, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Estar vivo, ter vida é uma grande oportunidade. É isso aí, gente. Nós estamos encerrando mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Hoje recebendo em nossa mesa a influencer Master Coach Kátia Regiele. Espero que esse bate-papo tenha edificado a sua vida, tenha agregado algum conhecimento para você. E se você quer conhecer mais sobre a Kátia, visite seu Instagram, Kátia Regiele. Está aí o nome correto dela no título do nosso podcast. No nosso Instagram haverá muitos cortes a respeito desse bate-papo e você poderá outras vezes ver o podcast completo, porque vai ficar salvo aqui no canal. Kátia, muito obrigado. Obrigada, amigo. Por sua disposição, por vir aqui compartilhar conosco o depósito que Deus tem feito na sua vida e abençoar aqueles que nos acompanharam aqui nesse podcast. Fico muito honrado de receber você aqui e espero poder recebê-lo outras vezes, abordando outros temas. Pode trazer deixar. uma mulher aqui para tu ficar aí com um papo de mulher. Isso, Dentro do papo de mulher, você aborda quais temas específicos? O que uma mulher faz? O que a mulher fala? O que a mulher pensa? Como que a mulher anda? Todos os assuntos. É um papo de mulher. Já viu uma mulher conversando? Amigo. Misericórdia. É de A a Z, gente. Vocês não têm ideia, não. Aí você aborda tudo isso, Tudo. aí traz reflexões bíblicas também. Sim. Esse PDM Clube que o pessoal está colocando aqui faz parte do PDM Clube. Sim, esse PDM... É clube ou clube? Clube. É só Clube, pra ficar, né? É clube, gente. Mas é que o pessoal do meu time quer que fala clube. Aí tem que falar... Quer ficar americanizado, né? Gente, é PDM Club. Então, é uma plataforma que a gente criou. E dentro dessa plataforma, a gente vai ficar juntas caminhando durante 6 meses. O que eu entendo, Fábio? A gente vai encerrar, vocês estão Sim, não, fica à vontade. Tá. O que eu entendo? Que nós somos o ambiente que nós vivemos. Nós somos os estímulos que nós recebemos. Ninguém é nada do nada. Você pensa, você raciocina, você escolhe, tudo conforme o teu ambiente, o ambiente que você nasceu até o ambiente que você está hoje. Você é moldado pelo teu ambiente. E quando eu vi a necessidade dessas mulheres de receber estímulos novos, Kátia, eu quero tanto, mas eu não consigo. Meu marido isso, meu marido aquilo, minha empresa, meu filho. Elas têm muita desculpa. A gente tem muita desculpa. Eu falo assim, são desculpas boas, gente. A gente tem desculpas boas pra gente não viver o que a gente merece viver. E aí nasceu a ideia da gente criar um ambiente. Ah, tá, a gente precisa de um ambiente para ser transformado, então a gente vai criar esse ambiente. E o PDM Club nada mais é do que isso. É um ambiente preparado para ativação e transformação de mulheres que sabem, que estão encontrando a sua real identidade. Estão um passo de viver aquilo que Deus tem para elas. Como é que faz parte? Como é que eu faço para fazer parte? Eu não, né? Mas as mulheres que querem fazer parte. Agora vai ter que esperar, porque a gente fechou, a gente abriu as vagas, a gente fez o primeiro lançamento do PDM dia 8 de agosto, e a gente deixou durante uma semana o carrinho aberto, e agora a gente fechou, e agora tá todo mundo desesperado querendo entrar, agora vocês vão ter que ter calma, porque eu avisei que eu ia fechar e as pessoas não acreditaram. E aí agora a gente está pensando se abre ainda esse ano para uma outra turma entrar. A partir de qual idade? Ah, só tem que ser mulher. Aí, Tem que ser Léo. mulher. O Léo ali. Ué, Léo, não entendi, Léo. O que está acontecendo, Léo? Pra sua mulher, pô, participar do sim. PDU. Não é pra interpretar pode entrar. errado. É um clube diferente, porque o que eu identificava? Eu sou uma pessoa chata com isso. Vai na reunião das escolas, você já ouviu uma mulher amarga conversando? Amigo, ela fala mal do marido, ela fala mal dos filhos, ela fala mal do pastor, ela fala mal da igreja, ela fala mal do próprio filho, ela fala mal de tudo, ela fala mal da amiga, ela fala mal o tempo inteiro. E esse clube é justamente para acessar essa voz escassa. Para adocicar as amargas. Exatamente. Não é nem adocicar, é transformar mesmo. É transformar. Perfeito, então. Maravilha. É isso aí, gente. Nós vamos nessa. Muito obrigado. Agora eu vou tomar um café, porque ele Kátia. a gente.
Ô, Fabrício, olha só, Fabrício, você me deixou na mão aqui Pois hoje. é, gente, eu tô sem comer Viu? desde ontem porque disse que ia ter um café Eu aqui, tô ó. olhando pra outro o tempo todo acostumado, Léo, você acredita? Eu acho que eu fiquei visgo aqui nessa câmera. Meu Fabrício, Deus. você me deixou na mão hoje, cara. Eu não sei o que eu faço com você, velho. Logo, ó, hoje Nossa, aqui, as gente. meninas aqui querendo comer aqueles negócios fitness, pô, que Gente, você olha disse que ia só. preparar. E eu fiquei Você de fez jejum isso. desde ontem. Ela disse Olha aí, tá vendo, Fabrício? Eu ia hoje fazer o comercial top Deus tá aqui vendo. do Fogo Ó, na Deus. Brasa, mas eu desisti, viu? Desisti. Eu vou nessa semana que vem, com a graça de Deus, a gente volta com mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Até mais. Até mais, tchau. Para essa nação